Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casalet, esse é o Magos do Arduino. Hoje nós vamos falar então sobre emissor infravermelho. Então nós vimos sobre o receptor na semana passada e agora vamos fazer o emissor para completar aí o circuito de envio e recebimento, estudo de infravermelho. Então, nesse vídeo você aprenderá o que é um emissor infravermelho e como utilizar o emissor infravermelho com o Arduino. Este aqui é uma foto então do nosso transmissor que nós usaremos hoje. E ele é basicamente um dispositivo que emite uma luz infravermelha, normalmente na forma de um LED infravermelho. Então ele não deixa de ser um LED, né, que é um tipo de diodo, e só que ele emite o sinal infravermelho ao invés de uma luz normal. E essa luz ela é invisível ao olho humano, mas ela pode ser detectada por sensores. Então, quando ele faz o envio dos sinais, você não vê, assim como se você pegar um controle remoto, apertar os botões, aquele sinal ele não pode ser visto por seres humanos. E o LED infravermelho ele emite então esses pulsos de luz infravermelha quando ele recebe uma corrente elétrica. Então, ele é acionado corrente elétrica e ele faz o envio. E aqui vale para o mesmo que eu disse para o receptor. Então, se você tiver somente o LED infravermelho, você precisará fazer algumas configurações no circuito. Então você repara que aqui nós temos nesse módulo o uso de alguns resistores, tá? Por isso eu recomendo comprar o módulo mesmo, que é bem barato e ele já vem todo configurado e pronto para uso e integração com o Arduino. E esses pulsos então infravermelhos, eles podem ser modulados, né, ligado ou desligado rapidamente, normalmente uma frequência de 38 kHz, para enviar então essas informações para um receptor infravermelho. E ele emite luz em comprimentos de onda 850 e 950 nanômetros, que é fora do espectro visível. Funciona melhor quando alinhado com o receptor e em linha reta. Então, quanto menos obstáculos você tiver, mais garantia de que o sinal chegará por completo no receptor. E novamente, assim como nós fizemos com o receptor, para integrar com o Arduino nós vamos usar a mesma biblioteca, a IR Remote, que nós instalaremos diretamente pelo Arduino IDE e ela tem ali o código para fazer tanto a transmissão quanto a recepção de valores infravermelhos. Uma biblioteca ela consegue ser utilizada e manipular ambos transmissão e recepção de sinais infravermelhos. Então, para o projeto de hoje, nós vamos usar uma breadboard que é opcional, uma placa Arduino Uno, um módulo emissor infravermelho e jumpers, no caso 3. E para fazer um teste mais efetivo, o ideal é você ter o circuito receptor do vídeo passado. Tá? Se você não tem, dê uma olhada na playlist aula passada, que a ideia aqui será enviar os dados com o Arduino e fazer a recepção com o outro. Então, se você se lembrar do vídeo passado, nós tínhamos um comando que quando eu apertava o botão 0 ele apagava o LED do Arduino e o 1 ele acendia o LED. Então a ideia hoje é fazer esses comandos 0 e 1 serem enviados pelo emissor e o receptor ele vai processar e piscar o LED. Então um Arduino vai dar um comando infravermelho para o outro que acenderá e apagará o LED. Então você consegue visivelmente testar na prática este projeto. Que aqui eu estou dizendo, né, que para os testes você precisará então do segundo Arduino Uno, um módulo receptor infravermelho e alguns jumpers. Este é o circuito. Nós conectamos então o ground no ground do Arduino, o VCC nos 5 volts do Arduino, e eu vou usar aqui o pino 12, mas você poderia utilizar qualquer outro pino para o output e o data. Aqui tem o schematics para visualização
e vamos à prática. Vamos dar uma olhada então no código fonte e aí nós vamos para a bancada para testar o circuito final. Bom, esse é o código que nós estudaremos hoje. Ele é bastante simples, ele simplesmente enviará dois comandos e esses dois comandos terão um intervalo de 1 segundo entre eles, que é o que nós usaremos para acender ou apagar o LED do Arduino com o receptor. Então, se você viu o vídeo passado, se não recomendo olhar, você lembrará dessas funções que nós usaremos daqui a pouco, pois elas foram obtidas do vídeo anterior, quando nós usamos o receptor para gerar esses comandos. Então vamos lá, se você chegou aqui e não fez o receptor, não instalou a biblioteca IR Remote, você tem que vir aqui no Arduino IDE em Library Manager e vai digitar IR Remote e selecionar esta primeira opção que aparece aqui e fazer a instalação dela. Eu tenho instalada a versão 4.4.3. Para todos os detalhes sobre essa biblioteca, clique aqui em More Info e pode dar uma olhada na documentação, que é bastante completa. Mas voltando então ao nosso código, posso diminuir aqui. Primeira coisa, fazer o include da biblioteca. Então você vai chamar o include rremote.hpp. Nós vamos definir uma constante que é o pino do output do emissor, que no nosso caso aqui é o pino 12. Então eu chamei de pino emissor IR. Na nossa função de setup, aqui eu acabei deixando esse serial, que na verdade nem precisa. Você pode apagá-lo, eu esqueci de apagar. E para utilizar o envio, você tem que fazer aqui o IR Sender. No vídeo passado era IR Receiver, agora para envio IR Sender, né? Send, enviar em inglês. Ponto begin, e falo qual que é o pino que o meu módulo está conectado, que é o pino 12. Feito isso, a nossa função de loop, conforme eu disse, eu vou enviar dois comandos, né, que representam o botão 0 e 1, e com intervalo de 1 segundo. Então, se eu chamar aqui o irsender.sendNeck, o comando 0 e 16 em hexadecimal, e aqui é quantas vezes você quer repetir o comando. Como eu quero enviar uma única vez, eu vou definir como 0, porque eu não quero nenhuma repetição. Mas, se você quiser, você pode adicionar o número aqui, ele vai repetir, enviar o comando múltiplas vezes em sequência. Aguardo 1 segundo e chamo o segundo comando irsender.sendNeck 0 e C. Então, como eu disse, para obter esse comando, eu usei o código do receptor, estudado no vídeo passado, e lá eu pressionava o botão do meu controle e eu imprimia no terminal serial qual era aquele comando, a representação daquele comando. Por isso que eu tenho esses valores, tá? Então, se você quiser fazer esse tipo de customização, recomendo você rodar o receptor primeiramente, obter essa informação de decodificação do seu controle remoto, e aí você move aquela informação para o seu emissor e você consegue simular o controle dele. Você pode inclusive fazer um controle para sua TV, é só tentar decodificar, ver o comando. Nós vimos também que ao invés de sendNeck, quando eu tinha um controle da Apple, era algo como sendApple. Então, você fazendo a decodificação, você vai conseguir ter o comando correto para emular qualquer controle. Uma vez que nós temos aqui esse código, bastante simples, né? Tem um segundo delay aqui. Então, emite comando, espera um segundo, emite segundo comando, espera o segundo. Então, ele vai apagar o LED, esperar um segundo, acender o LED, esperar um segundo e assim por diante. Então, vamos fazer o upload deste código no Arduino. E aí nós vamos para a bancada ver isto tudo em funcionamento.
Está fazendo o upload. Pronto, ele terminou. Vamos lá para a bancada. Bom, estamos aqui então na bancada, nosso Arduino. Repara que ele está piscando esse LED, porque ele já está fazendo o envio do sinal. E este é o módulo que nós utilizaremos, né? O IR Transmitter, que tem aqui os pinos GND, VCC e DAT de dados. Então, o GND, né, o terra está ligado aqui no terra do Arduino. O azul, que é o 5 volts ou VCC, está aqui. E este verde, que é o de dados, está conectado aqui no pino 12. E se você olhar aqui neste módulo, ele tem esse LED que sempre ele pisca quando o sinal é enviado. Então, a cada 1 segundo, ele já está enviando os sinais que nós instruímos ele a enviar. Mas, obviamente, por ser infravermelho, nós não conseguimos ver. Mas, para testar, nós vamos pegar um segundo Arduino. E vale lembrar que esse é o controle que eu estou usando como base. Tá? Então, eu tenho aqui o botão 0 e 1, que foram da onde eu tirei os códigos decodificados e configurei aqui. Então, eu estaria fazendo, de certa forma, um clone deste controle diretamente no Arduino. Então, vamos lá. Eu tenho um segundo Arduino aqui. Esse aqui é um Arduino Uno, modelo mais antigo, R3. Tá? No case, nem é oficial nada, mas funciona bem. E aqui nesse case, essa parte aqui é onde tem o LED que vai acender. E eu fiz a conexão do meu receptor, o mesmo do vídeo passado, e eu vou colocar aqui os dois alinhados. E obviamente, quando eu energizar esse Arduino, que tem o código do receptor, ele vai receber esse sinal e vai dar a instrução para acender ou apagar esse LED. Então, ó, vou ligar aqui a fonte. Liguei a fonte e você repara que ele começou aqui a acender e apagar. Então, se você olhar de um modo específico aqui, você vai ver que o emissor e o receptor eles acendem ao mesmo tempo. Ó, emitiu, recebeu. E aí já vem o sinal para acender e apagar. Então, tudo é coordenado. Envia o sinal, recebe o sinal e acende o LED ou apaga, dependendo do sinal. Então aí você consegue visualizar. Acho que deu para, assim, dá para ver bem. Então você pode olhar com calma esse vídeo para ver o funcionamento dele por completo. E assim a gente termina aqui todo o circuito em funcionamento. Então, com isso nós vimos o estudo. Com isso é possível você criar, clonar controles remotos ou integrar em seus projetos, fazer até carrinhos de controle remoto, não sendo totalmente o ideal pela distância que ele suporta, mas dá para criar alguns projetos bastante interessantes com isso. Então, para o vídeo de hoje é isso, espero que você tenha gostado. Te vejo no próximo vídeo, até lá.